Salve, pessoal! Idealmente Podcast na área. Aqui do meu lado, meu amigo Jaime, que tá de corte novo. E aí, Jaime, como que você tá? Eu também, Lucas. E você? Tá Você bem? tá... Eu gostei dessa animação. Você tá muito Ah, feliz hoje, rapaz, né? hoje eu tô feliz. Como que você Acho que tá? eu tô ótimo. Tá ótimo? Tô Acordou bem? Tô ótimo. Rapaz, aí... Renovado. Renovado? Nem dormi. Glória a Deus. Nem dormiu? Nem dormi. Teve problema com a essa cachorrinha lá, Tive né, muitos mano? problemas. Ah, Eu mas... tava falando pra Gabi que eu tava passando no meio de uma tempestade. Eu tô precisando de um navio, velho. Não. Não barato mais, velho. Mas é assim, né, mano? Cristão que não enfrenta guerra, né? Não enfrenta tribulação, não é cristão, né, mano? É verdade, tá Esse no que é o caminho certo. E aí a gente tá aí com o Marcão. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Marcão. Como que você tá, Marcão? Tá Salve, bem? salve, bom dia. Bom Tudo dia. bem, graças a Deus, na graça glória do a nosso Deus. bom Deus, a gente vai caminhando, né? Amém. Hoje fazer um episódio aí com o Marcão. Hoje é o 4º episódio nosso, né? Quarto episódio. Escutar um pouquinho da palavra de Deus aí, do testemunho do Marcão, a sua história de vida aí. Na verdade, o terceiro, né? Terceiro episódio? Não, é o terceiro. quarto, É o mano. quarto? É o Não, porque quarto teve a já. Gabi, É o Will. a Thaís. Ah, é o... O Caramba, Will, já. tá esquecido. A gente tá vai ter que esquecido. lançar então, mano. Tá Tem que vendo? lançar, Tá vendo? Não, a gente vai marcar já. Depois a gente fala Ah. certinho, a gente vai marcar. Tem que lançar. Mas e aí, Marcão, como que tá? Graças a Deus, tudo bem, né? Estou muito feliz por estar aqui, por receber esse convite e poder participar aqui com vocês. Para mim é uma novidade, né? Glória a Deus. Já tive alguns amigos que fizeram uns podcasts. De verdade, o Lucas já vem falando sobre isso, né? Há Já vem algum falando tempo. sério. O Lucas já fala pouco, né? E aí ele falou, não, nós vamos fazer esse podcast aí e tal, e eu queria que você fosse lá. Eu falei, mas rapaz, o que nós vamos fazer lá? Não, nós vamos falar um pouco de Deus. Eu falei, então falar de Deus é sempre bom. Falar de Deus é bom demais. Então, falar de Deus na verdade, aquilo que a gente vive diariamente, né? Porque se verdade. Deus não estiver na nossa vida, a gente não vive, Sim. né? A gente vegeta, Verdade, né? verdade. E foi luta pra fazer esse episódio, né? Era Foi, pra ser semana era passada. pra ser semana passada, E é aconteceu verdade. tudo o que aconteceu, mas graças a Deus hoje a gente tá com você aí. É verdade. Mas Deus é bom, eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Por causa do trânsito, mas... Imagina. Uhum. A Tamo gente aí. Também, a gente também teve uns probleminhas técnicos. a Eu gente passei sabe a como noite que no é isso. hospital veterinário. Por causa Que do legal. Nem dormiu. Nem dormiu. Nem dormiu, foi Mas- teve que ajudar um amigo lá, né? É, Mas Deus tá no controle, né? Amém. Deus está no controle. Bom, vamos começar? Vamos começar. Queria saber um pouquinho da sua vida aí, É, como que começou a sua história. Tá, eu antes da gente falar um pouquinho sobre mim, né? Sobre eu. Existe um texto em Salmo 139, que eu gosto muito, que é um salmo que Davi usou, e existem algumas canções dele, né? Nós sabemos aí, da Aline, de alguns outros cantores, e eu me identifico muito com esse salmo, porque ele fala muito do ser humano no dia a dia, né? E eu gostaria de compartilhar esse salmo com os irmãos aí. Amém. Amém? Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Conheces todos os meus caminhos. Eles são bem conhecidos diante de ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece inteiramente. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim o Senhor coloca a sua potente mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e está além do meu alcance, além do meu raciocínio. E ele é tão elevado que eu não consigo discernir, eu não consigo mensurar. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? E para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor também estará lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, até ali a sua mão direita ou a sua potente mão me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demais para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe.
E eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial e admirável. E as tuas obras são tão maravilhosas, e por isso eu digo com convicção: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando o Senhor secretamente compôs um por um. Glória a Deus. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim, o Senhor já sabe, estão escritos no teu livro, antes mesmo de eu existir. Glória a Deus. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, mas afastas de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e são rebeldes contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Mas o Senhor Deus, o Senhor me sonda, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho que te ofende ou que seja mal, e me dirija pelo caminho que conduz à eternidade. Glória a Deus. Quando eu falei, não foi simplesmente porque a gente está aqui, é porque realmente esse salmo fala muito de mim, de toda a minha trajetória, né? De todo... Não digo conhecimento, porque todo dia a gente aprende sobre conhecimento. Mas quando a gente abre esse salmo, desde o versículo 1, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, desde quando eu me conheço, e aí já começou agora eu já posso falar sobre tudo isso. Começou desde a gente já tá aqui sendo guiado por Deus aqui, ó, já tá rolando. Né? Então, desde que eu me conheço, assim, eu sempre ouvi falar da palavra de Deus, né? Os meus pais são cristãos, são batistas, e eu fui criado dentro da igreja. E assim como todo filho de cristão, eu não sei se vocês, né, só têm pais cristãos, tudo que eu aprendi foi dentro da igreja. Então era a escola dominical, né? Era o culto dos adolescentes, depois a mocidade, e aí a juventude. E a gente vai aprendendo sobre toda essa liturgia, né, que existe dentro do culto. Mas um dado momento da minha vida, uns 15 anos, eu falei, poxa, já estou cansado de só ir para a igreja, né? Aqueles momentos de decisão da adolescência, né? A gente vai para a escola, a gente estuda, né? E tem os nossos pais, e era só a igreja, e esse era o meu conhecimento. Eu falava, não, eu preciso conhecer o mundo. Preciso ver como é que é lá fora. Experimentar O coisas erro, novas. né? E aí a gente começa a entender por que Deus, que Paulo vai dizer, né? Não vos amoldeis a esse mundo, né? Porque ele não tem nada para nos oferecer. E pensando dessa maneira, se a gente for taxativo ou pegar isso ao pé da letra, o mundo não tem nada para oferecer? Sim, ele tem, porque o pecado é gostoso. E o inimigo, o diabo, nunca vai oferecer para a gente aquilo que não é bom. Ele sempre oferece aquilo que é bom. E ninguém quer. Ninguém quer. Se não fosse ruim, ninguém ia para lá. É verdade, não é? Então, e foi isso. E aí eu comecei a querer conhecer isso, o mundo. E me afastei por um bom tempo. E isso causou dentro de mim deformidade. Porque a palavra ela é muito clara, né? Quando Adão e Eva caíram, né, por desobediência, eles levaram com eles uma deformação, né, que foi o pecado. E por causa da desobediência deles, a natureza, o ser humano hoje já nasce com essa natureza adâmica, né? Já nasce com esse pecado. Né? Então, quando eu falo desse Salmo 139, que ele relata muito bem a minha vida, é porque o que está escrito nele foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, o Senhor sempre me teve ali debaixo da palma da sua mão. Né? Mas
eu sempre afirmo isso, inclusive no discipulado que a gente faz na igreja e em alguns cultos onde eu sou convidado a pregar, até mesmo na minha igreja, que quando a gente toma uma decisão de fazer algo por nós mesmos, sem que Deus esteja no controle ou sem que Deus tenha dado direção, está por nossa conta. E aí a coisa começa a ficar desarrumada, né? E esse momento aqui, Davi vai dizer, Deus, sonda o meu coração, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quando eu assento, quando eu levanto, sabe quais são os meus pensamentos, ainda que ele não tenha chegado ainda, né? A palavra minha boca, o Senhor já sabe. Entendeu? Então, foi a mesma coisa que aconteceu aqui com Adão. Adão toma uma decisão junto com Eva, né? E só que eles já tinham uma aliança. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma aliança. Eu estou traçando esse paralelo só para vocês entenderem que é o que acontece na vida do ser humano. Ainda que nós não tenhamos nascido no Éden, mas a gente segue o mesmo padrão. Desde quando a gente nasce até o dia da nossa morte. Toda vez que eu vou trabalhar, eu fico com raiva do Adão. Você entende? Mas não é verdade? Pô, Adão. Pô, Adão, Adão, a gente tinha tudo, cara. Por que você foi dar essa? Entendeu? Era só dar nome lá aos animais, só lá. Agora a gente vai ter que viver do suor do nosso rosto. Entendeu? Mas onde eu quero chegar com tudo isso? É sobre escolhas. E quando a gente faz escolhas, e é nesse ponto que eu quero tocar, não sei nem se era o tema do podcast, mas vamos lá. Quando nós fazemos escolhas em que nós não colocamos Deus nessa escolha, nós estamos por conta própria. E muitas vezes tá fadado ao fracasso, né? Não, com certeza vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque quando eu resolvi falar, não vou mais para a igreja, meu pai também não falou, não precisa mais ir. Falou, você quer conhecer? É a sua escolha. Você decidiu fazer. Só que toda escolha, ela tem uma consequência. E eu estava exatamente meditando sobre esse assunto de manhã. Eu faço minha devocional e quando nós fazemos uma escolha, nós dizemos assim para Deus, eu não preciso de você. Porque eu sei guiar a minha vida. Forte. E aí, por um momento, foi o que ele fez. Você não precisa? Tudo bem. Deus respeita as nossas escolhas. Mas também não coloca as mãos nas consequências. Porque a palavra é clara. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não importa. Essa é a lei da vida, né? Não, está escrito, é palavra. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, quando a gente escolhe, fala assim, eu não preciso de você, ele fala, tudo bem. Se você acha que você pode caminhar sozinho, siga em frente. E aí deu ruim. Né? Deu ruim de que maneira? Conheci a vida, conheci as drogas, conheci a bebida, conheci um monte de coisas. Conheci a mãe do meu filho. Era a Edna? Não, era outra que já. trouxe ela. Isso aí foi na minha adolescência. Eu tinha 17 era anos. Antes, né? Eu tinha 17 anos. Eu queria curtir a vida. Sim. Curtiu? Curti e trouxe meu filho balançando nos braços. Entendeu? Foi a minha herança. Mas graças a Deus é bênção na minha vida. Porque a Bíblia fala que quando a gente ensina o nosso filho no caminho que ele deve andar, ele, ainda que ele não esteja, né, junto na comunidade, adorando com a gente e tal, mas a semente foi plantada. E o princípio que a gente sempre aprendeu foi honra pai e mãe. Então, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra e você vá bem durante essa trajetória. E graças a Deus, meu filho é uma bênção na minha vida. Eu não tenho o que reclamar dele. Glória a Deus. Amém? E aí a vida segue o seu curso, né? Me casei sem o consentimento dos meus pais. São escolhas.
Nossa. Não é? E seus pais, como que ficaram sabendo quando você... Não, eu sem o consentimento, porque assim, eu escolhi. Aham. Falei, eu quero essa daqui e acabou. Ele só Ninguém Tipo vai assim, mais você- opinar na minha vida. Porque Quem ele já- manda ele já em mim tava por sou ele, eu. já. Tipo assim, chegar tá falando, não, quer fazer tatuagem, eu vou chegar e já Eu vou depois eu peço, chegar depois e eu peço a não opinião, preciso. né? Eu posso pedir perdão ou desculpa, mas permissão não. Eu conheço um cara que até hoje ele não fez tatuagem, não botou piercing por causa da mãe dele. É. Ele respeita. Ah. Ele não põe porque por causa da mãe dele. Muito bem, Aí, feliz ó. será. Quantos anos você? 26 anos. Olha lá, aí, ó. 26 anos. Respeita até hoje. Aí, ó, glória a não, Deus. Eu não ia falar a minha idade, mas já que tocou no assunto, eu tenho 52 e ainda respeito meu Ô, pai e pera minha aí, mãe. oi? 52 Mentira. anos. Cadê sua RG? Mas respeito papai e mamãe, eles estão abaixo de Deus, né? Eles estão, assim, em primeiro lugar, né? Abaixo do Senhor. São os meus velhinhos que me ensinaram princípios, que me ensinam todos os dias como ser temente a Deus, como estar na presença de Deus, né? E como ser marido e mulher, Uhum. né? Pessoas que oram por mim, pelos meus irmãos, que não se cansam de orar. E conforme as minhas escolhas, agora continuando, né? Que a gente já vai... Se não foge do... Se não foge do foco. Conforme as minhas escolhas, então eu vou colhendo as minhas consequências. E aí meu pai falou, olha, não é bom você casar agora, não está na hora, talvez não seja a pessoa correta, mas eu falei, não, eu quero. E casei-me. E me separei. Depois de 12 anos, já tinha uma filha, Ana Carolina, que mora hoje em Pernambuco. Então, vieram muitas consequências com isso. Por quê? Porque eu vou falar de algo agora que talvez possa chocar algumas pessoas. Mas existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não são cristãos. Existem pessoas que estão na igreja e estão desviadas. Por quê? Porque não entenderam ainda que Jesus, ele não é só Salvador. Ele precisa ser Senhor. Porque se ele for só Salvador, eu continuo com o controle da minha vida. Mas até Jesus Cristo chegar na minha vida como Salvador, deu ruim. Deu ou não deu? Deu ou não deu? Deu ruim, gente. Deu ruim. Deu ruim. E aí ele chega e fala assim, bom, eu paguei sua dívida. Tá zerada a conta. Beleza? Então daqui para frente, como é que vai ser? Eu dirijo ou você dirige? Né? Nessa caranga que a gente está aí, né? Nessa rodovia, quem vai ser o condutor? É Jesus ou vai continuar sendo nós mesmos? Porque até hoje deu ruim. E aí é onde entra o senhorio. Por quê? Porque antes de Jesus nos salvar, nós tínhamos um dono. E era Satanás. Ele dirigia a nossa vida. Entendeu? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E se nós estamos no mundo, nós somos dele. Nossa, isso é forte. Mano. Ok? Então, precisamos escolher de que lado nós vamos ficar. É ou não é? Então, quando nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o único Senhor e Salvador, então nós estamos saindo da mão de um senhorio, estamos indo para outro senhorio. Mas nós deixamos de que ele dirige a nossa vida? Não. Se nós mudamos de senhorio, é esse novo Senhor que tem que dirigir a nossa vida. Porque senão vai dar ruim de novo. Né? E por isso que ele diz, então, Jesus não pode ser só Salvador, ele precisa ser Senhor, para que uma nova história seja reescrita na nossa vida. Amém. Amém? E aí, demorou um pouquinho para entender isso aí. Porque depois que eu me separei, eu fiquei mais 12 anos fora da igreja. Nossa, você Porque ficou tanto tempo assim? porque eu achava que eu já podia fazer tudo, né? Era dono de mim. E aí a gente vai, como diz a palavra, um abismo chamando outro abismo. E aí a gente só vai descendo no precipício. Até a hora que a gente se sente no fundo do poço e o único lugar para se olhar Papai do céu. é para cima. Quando você, tem um ditado que quando você tá num buraco, a única saída é olhar pra cima, É olhar né? para cima.
Entendeu? E é exatamente o que aconteceu. Eu me envolvi com um monte de coisas, entendeu? E no total foram 24 anos que você ficou... De verdade, dos 20, hoje eu tô com 52, 20 com 12, 32, né? Aham. 32, eu fiquei aí uns 15 anos fora da igreja. Nossa. 15 anos. E pela misericórdia de Deus. Por quê? Eu cheguei até o fundo do poço, que aí depois eu já tinha conhecido a Edna, que a volta para Cristo foi através da minha esposa. Ela já era convertida Não. já? Não? Não. Conheci minha esposa. Viemos de 2 relacionamentos que não deram certo, porque não estavam na direção de Deus. E aí o que acontece? E com tudo, nós trouxemos bagagens, né? De todos esses relacionamentos. Traumas, né? Fragilidades. Exatamente. Só que agora com um pouco mais de maturidade. E aí como é que a gente faz? Ou a gente escolhe deixar na mão do senhorio para que as coisas se resolvam e tomem rumo correto, ou então vai dar tudo ruim de novo, né? E aí o que acontece? A minha cabeça virou de uma tal maneira que eu não queria mais saber de igreja, eu não queria mais saber de nada, meu negócio era curtir e tomar uns quisuco. Entendeu? Que suco Você batizado, sabe né? qual que é o que suco, Batizado, né? Tomar uns quisuco, fumar um cachimbo da paz, e aí vai, e aí por aí Não dá via. paz, né, cara? Não dá paz. E aí a gente, como um abismo chama outro abismo, aí do quisuco era pro cachimbo da paz, do cachimbo da paz pra poeira, e aí. E conheci crack, conheci várias coisas, né? Nossa, chegou no fundo do poço mesmo, né? Cheguei e a ponto de muitas vezes a Edna me procurar pelo bairro onde a gente morava. Eu passava 2, 3, 4 noites sem voltar para casa, virado direto. Meu Deus. Nossa. Tranquei faculdade, fazia um monte de besteirada. Até um dia que a mulher chegou para mim e falou assim: olha, não dá mais, você precisa escolher o que você quer da sua vida. A Edna, no caso. Você precisa escolher. E eu falei: se você quiser ir embora, vai. Isso aqui, a casa que a gente comprou é minha também, então, né, pode ir embora que eu me viro aqui. Nada. Mas sempre no final, quando você estava só, e eu sempre costumo dizer, isso é forte muito, quando vai dizer como referência a esse texto, que vai chegar um momento que é só você e Deus. Mesmo que você esteja com a esposa do lado, mesmo que não adianta. Só Deus Cara, tem vai a chegar o momento que é você e Deus. Não adianta. Não adianta. Entendeu? E é uma passagem que me ilustra bastante disso aí, é Balaão. Balaão tá passando ali com a burrinha, totalmente fora da direção de Deus, totalmente fora da visão, né? Porque não era para ele ter ido, mas ele tá em cima da burrinha. E aí chega ao ponto de estreitar e ele mandar a marreta em cima da mula. A mula falar com ele e ele não se atentar quem era que falava com ele. É muito louco isso, né? Deus usou. É um negócio muito louco, cara. A gente fica cego ao tal ponto que a gente não consegue discernir a mão direita da mão esquerda. Entendeu? E é isso que a palavra de Deus diz, que o mundo e o inimigo nos cegam. E eu estava dessa forma. Só que chegou um momento que Deus falou: e aí? Como é que vai ser? Filho. Chegou a hora de decidir. Quem que você vai andar? Com quem você vai andar? Porque até agora deu ruim. Até quando vai dar ruim? Né? Porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso é um dom gratuito. Não é? Porque não aproveitar a oportunidade. Exato. E foi exatamente o que aconteceu na sala da minha casa. Uma madrugada, eu tava loucão. Acho que eu tava muito louco, mano. Mais louco que o Batman. Mais louco que o Batman. E aí, falei: pra mim só tem 2 alternativas, Deus. Você tá aí, né? Tá me ouvindo, né? Então é o seguinte: ou o senhor me mata, porque eu não quero ficar dando trabalho pra ninguém. Entendeu? Se não tiver mais jeito pra mim, então o senhor já resolve logo.
Né? O cara é tão insano que ele acha que ele tava falando com quem, né? Né? Até o ponto Às vezes de... não tem intimidade, você fala, não, Não, mas aí Deus falou assim, então, é o seguinte, eu te proponho algo diferente. Falei, só que eu não quero andar mais como era, não, porque eu ia pra igreja, ficava olhando pras menininhas, entendeu? Eu ia pra igreja, eu ficava julgando o pastor e os caras do louvor, porque os caras cantam ruim, hein, mano? Entendeu? Eu falava, os caras cantam ruim, hein? Só escolhe uns caras aí que não dá, não. E porque, pô, meus pais sempre cantaram no coral, a gente, né, tem uma vivência, sempre foram. Minha família toda é de levitas, entendeu? Nossa, eu como cantor sou um ótimo ouvinte, cara. Então, tem meu pai, minha mãe, a gente, como eu disse, a gente foi criado na igreja, criado no coral, criando essas coisas todas. Aí eu falava pra vocês, hoje os caras tão malzinhos, os caras precisavam uma banda melhor. Então, aí ele falou assim, então, eu te proponho o seguinte, a mudança tem que ser por mim, não por você. Mas você tem que fazer o que eu quero, e não o que você quer. Foi tudo no mesmo dia, Deus falando com você? Na sala. A brisa passou rápido. Eita, rapaz. Não tinha mais brisa. Espírito Santo chega. Quando Deus chega, alguma coisa vai acontecer. Então, toda a loucura que tinha foi embora. E aí, eu comecei a ouvir Deus falar audivelmente aos meus ouvidos. E aquela sala foi tomada de algo sobrenatural, né? E eu me lembro que a janela do meu apartamento estava aberta e eu olhava para o céu e as lágrimas desciam e eu falava, Senhor, eu preciso do Senhor mais do que eu imagino. E é exatamente aqui. Ele falou, Senhor, eu tenho um ódio mortal das pessoas que te odeiam, porque eu estava no meio de pessoas que bebiam, que cheiravam, que usavam, parará, e que amaldiçoavam Deus. E eu não, eu estava ali no meio, mas eu amava Deus. Porque eu conhecia o Deus que eu servia. Então eu não podia dizer mal para ele, porque eu estava ali por minha conta. Foi eu que escolhi estar ali. E aí eu falei, não é justo. A vida não pode ser só isso. Né? Eu não conheço o outro lado. Lembra? Eu saí de lá, eu tinha 15 anos. E de lá eu me perdi. Estava dentro da igreja, eu orava, eu cantava no Ministério de Louvor, mas eu não era crente. Eu não era cristão. E isso é algo terrível. Você está perdido dentro da própria igreja. Você está indo para a igreja por ir. E às vezes o diabo ele te conforta lá dentro e é onde que você não quer, ele não quer que você saia, né? Aqui. Mas se alguém me convidasse para ir para uma balada, eu ia. E estava do mesmo jeito. No domingo eu ia louvar também. E não é isso. Eu preciso prestar contas de tudo aquilo que eu sou diante de Deus. E eu levo um nome de Deus. Então eu não posso envergonhá-lo. E não é em todo lugar que eu tenho que entrar. Não é? Porque será que Deus me quer ali? Porque não é todo lugar que Deus está. É verdade. Isso é até pra vida, né? Exatamente. Vamos fazer uma pergunta que divide em 3 áreas. Profissional e, sei lá, espiritual e pra vida no geral. Até que ponto Deus, a vida espiritual, vai guiar a gente? Isso é, você tá com uma doença, você busca a cura 100% em Deus ou você ora e vai no médico? Você vai escolher uma faculdade, você busca 100% em Deus uma resposta ou você vai orar e vai fazer pesquisas externas? Quando que a gente vai saber se a gente tem que deixar algo 100% na mão de Deus até ter a resposta dele? Ou que a gente vai precisar deixar na mão de Deus, mas ter uma ação? E quando a gente consegue identificar uma verdadeira resposta de Deus? Porque Deus fala no coração, Deus fala de forma audível, mas Deus também pode falar com você de uma forma diferente. Sim. E aí, tipo, como que a pessoa consegue se situar, assim, sabe? Porque eu tô fazendo essa pergunta que eu tô num momento, assim, na minha vida, parece que eu tô, tipo, numa bifurcação, sabe? E aí, assim, cara, eu sei que eu preciso ter a direção de Deus. Fato, ponto. Mas essa direção, ela precisa de um auxílio, entendeu? Assim, por exemplo...
Auxílio de quem, por exemplo? Você vai buscar em Deus a resposta, mas até que ponto você tem que colocar o seu braço na ação, entendeu? Entendeu? Nesse sentido. Ou é 100% Deus e joia. Então vamos lá. A Bíblia fala que nós não podemos ser, como é que fala? Confiantes na força do nosso braço. Amém. Então essa já é a resposta. Falando de Adão no Jardim do Éden, Deus colocou o Adão para fazer o quê? Para cuidar da terra, para cultivar a terra, para cuidar do Jardim do Éden, não foi? Uhum. E deu uma ajudadora para isso. Sim ou não foi? Sim. Ok. Amém. Toda tarde ele descia, porque diz a palavra que ele descia na viração do dia, e falava, Adãozinho, tá tudo bem por aí, Adão? Aí ele falava, tá tudo bem, papai. Tá precisando de alguma coisa? Adão falava, não, tá tudo bem, ó. Os bichinhos tem até, eu tô colocando os nomezinhos aqui, tem uns peixinhos para comer, umas carninhas, uns negocinhos. Tem uns negocinhos aqui, mas tá tudo suave, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Então a gente começa a perceber que Adão dependia de Deus 100%. Amém. Sim ou não? Sim. Amém. Ok. Se Deus descia toda a viração do dia, era para dizer para Adão que tudo que você precisar é só me falar. Beleza? Então, respondendo a sua primeira pergunta, sim, a nossa dependência precisa ser 100% de Deus. Porque nós somos criados não seres carnais, mas seres espirituais. Nós perdemos a referência a partir do momento que nós pecamos. Uhum. Aí o Wi-Fi foi desconectado. Mas quando Jesus veio e morreu por nós, o nosso Wi-Fi foi ligado de que maneira? De forma espiritual. Por isso que Paulo diz lá na frente, lá, que nós não temos que ser mais homens carnais, e sim homens espirituais. Porque o Espírito discerne as coisas do Espírito. Ok? E como eu saber que eu preciso de uma intervenção, coisa? Deus deixou a medicina para nos servir de auxílio. Ok? Como eu disse para você, que o homem vai chegar um momento que é só ele e Deus. Eu peguei Covid. Por isso que foi boa a sua pergunta. Eu estava aqui falando assim, eu falo, não falo, falo. Beleza. Imagina, estávamos numa casa agora na Zona Norte, para ficar mais próximo da igreja, né? Você sabe disso, que meu pai tem algumas casinhas lá no terreno, e minha irmã tinha ido embora para Tupã e nós ficamos na casa dela. Eu aluguei meu apartamento, fiquei lá e com a verba que tinha eu revertia para meu pai. E aí, essa casinha era só eu e minha esposa, então é uma casinha de dois dormitórios, um banheiro, uma sala e uma cozinha pequena. Só que não tinha portas, só tinha porta de fora. E a janela, porque tudo em dentro para você circular, criar mais espaço. Uhum. Então, quando eu peguei Covid, o meu medo, porque minha esposa é diabética, eu falava, o meu medo era que ela pegasse. E os meus pais são idosos. Então, o que eu fiz? Eu abri a janela do quarto e não saía do canto da janela. Nossa. Eu não dormia. Eu ia dormir todas 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Dormia 2, 3 horas e já não dormia mais. Álcool em gel do lado da cama, né? Álcool em gel. Desespero. Olha, né? era aquele... Porque foi no Preocupação. começo, não tinha vacina, não tinha nada. Informação. E eu falava, Senhor, e agora? E aí Deus falava assim, então, e agora? É agora Como é que vai ser? Por quê? Porque eu vi pessoas conhecidas que foram muito rápido. Pegaram Covid 2, 3 dias, Já foi. já era. E minha irmã, ela trabalha no hospital. Ela é enfermeira. E aí nós estávamos, como eu peguei a Covid? A gente estava na sala do meu pai, num sábado, numa sexta-feira, minha irmã chegou, tomou banho, que ela, né? Fazia toda a higiene lá fora, depois ela corria pro banheiro, tomava banho e já vinha, né, esterilizada, tudo, álcool bonitinho, parará. Tá, só que naquele dia minha irmã chegou diferente. Ela fez tudo que tinha que fazer, sentou lá num dos sofás com a minha sobrinha e minha mãe. E meu pai aqui no outro sofá e eu aqui no canto. Ela deu um espirro lá no canto, cara. Nossa. Espirrou.
natural. Todo mundo espirra, sim ou não? Aham. Beleza. Mas dada a circunstância, Então, já... então, isso que Ai, meu Deus. Só que, até aí, ninguém lembrou de Covid. A gente tava assistindo um filme bacaninha, comendo uma pipoca, nem tinha lembrado, e né? ninguém tinha lembrado de nada. Beleza, fomos dormir. No outro dia, minha irmã já acordou sem paladar e sem olfato. Ixi. Falou assim, mãe, não vem aqui no quarto não, porque eu acho que eu peguei o trem. E ela teve coisas assim, porque lá onde ela estava, no setor que ela trabalhava, muitas amigas dela morreram. Nossa, mano. E era bem na época que não tinha tanta informação, Não né? tinha nem vacina, o pessoal tava questionando ainda em ver. E ela falou assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que eu tô. Aí minha irmã veio de Tupã, que é depois de mim, eu sou mais velho. E aí falou assim, não, tudo bem, eu pego o carro do meu pai e você vai, vamos fazer o teste. Deu. Né? Ela testou positivo. Beleza. Aí vem minha irmã, só que a outra minha irmã foi dirigindo, pegou também. Nossa. E aí, beleza. Aí ela falou assim, ó, eu acho que minha garganta tá meio zoada, e tal, e a coisa não tá boa, não. Aí, 3 horas depois, ela tava sem olfato paladar. Nossa. Aí meu pai pegou também. Eu falei, agora eu tô dentro d'água, só falta eu. Isso era na parte da manhã. Na parte da tarde eu já tava sem olfato paladar. Nossa. Aí azedou. Nós 4. E era tudo grupo de risco. Meu pai tem 79 Todo anos. Nossa, imagina. Tem que ter- Entendeu? Diabetes. E aí eu em casa com a minha esposa com diabetes. Eu falei, meu, e agora? E aí eu chorava de madrugada aos pés do Senhor. Nossa. Falava, Senhor, tudo bem, se eu estiver aqui, se chegou a minha hora, beleza. Já tava no amém, já. Eu já vou me Pai, consertar agora. acho Se o que já tô Marcão chegando, tá chamando- esticasse a mão, Deus pegava. Eu já subia. Eu acho que tá chegando a minha senha. Falei, olha, só que foi algo assim surreal, cara. Porque a presença de Deus estava naquele quarto, Oh, glória. sabe? O Espírito Santo, ele estava naquele quarto. Por quê? Porque por muitos e muitos momentos que eu clamava e eu ouvia algumas canções e Deus falava assim, você não está no meio dos improváveis. E foi eu quem te escolhi. Eu te fiz promessas. Eu tenho uma aliança com você. Entendeu? E uma coisa que Deus sempre frisou. Ninguém morre sem antes que se cumpra aquilo que Deus prometeu. Ok? E aí eu fiquei com aquilo, mas o meu medo era de saber que a minha esposa fazia comida ao lado A porta e tinha que aberta, trazer para mim. E a Nossa. paranoia. E eu falava, meu Deus, ela vai estar naquele quarto ali, o negócio tá... Mas eu esquecia quem estava ali comigo. E é isso, exatamente, que muitas vezes a gente esquece. Com quem a gente está? Com quem a gente anda? Quem é que toma conta da nossa vida? Porque a partir do momento que a gente faz uma escolha que está por nós mesmos, nós estamos sozinhos. Mas quando Deus é o Senhor da nossa vida, como diz Paulo, para mim morrer é lucro. Tá? Porque quem domina e quem dá direção para a minha vida é Deus. Ele sabe o que é bom para mim, sabe, porque ele sabe a hora que eu levanto, a hora que eu deito. Você está entendendo? Isso tudo é uma referência. Então, e foi um dos salmos que eu disse para você que me acompanha. Então, assim, o Senhor sabe de toda a minha vida. A minha vida diante do Senhor é como o Davi disse, ela está aberta. Eu sou um vacilão de vez em quando. Eu dou umas mancadas. Ser humano. Tem que aceitar, entendeu? cara. Nem todo dia eu acordo crente, que de vez em quando a gente acorda, né? Pé esquerdo ali. Coitado do Bob, que a gente dá uma bica nele, não tem nada a ver com isso. Essa cachorra lá, ele tem a cachorrinha, só cortando, ele tem a cachorrinha, aquele bichinho tá sofrendo com a cachorrinha dele, né, mano? É um cão. É um cão. Ai. Então, respondendo isso, até que ponto a gente tem essa direção? Se a nossa vida não está nas mãos do Senhor, nós não temos direção, porque é Ele quem nos dá a direção. Ele diz assim, lâmpada dos meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se Ele é lâmpada para os meus pés, é Ele que ilumina onde eu piso. E se Ele é luz para o meu caminho, Jesus é o caminho.
Então, se Jesus é o caminho e eu decidi por Jesus que ele vai dirigir a minha vida, eu não posso pôr a mão. Porque ele sabe que é bom para mim. Entendeu? Ele sabe que no momento certo as coisas vão acontecer. Porque eu preciso estar alinhado agora com Deus, através de Jesus Cristo. Né? E o Espírito Santo que está dentro de mim, como diz a própria palavra, que ele tem ciúmes. Por que ele tem ciúmes? Porque ele não quer mais que eu me perca. Amém. Amém. Por isso que a direção que ele dá, ele me avisa, ó, por aqui não, por esse caminho não entra aqui, não faça isso. Isso que você fazia hoje já não cai legal. Então, a nossa vida hoje é espiritual. Então, por isso que eu disse, nós precisamos ter certeza quem é que nos domina, quem é que nos dirige, quem é o Senhor da nossa vida. Entendeu? E eu costumo ter uma frase que eu aprendi e eu tenho isso como regra. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. E uma outra frase é: o diabo é o pai da mentira e o filho dele é o mentiroso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós precisamos escolher de que lado a gente quer ficar. Certo. Né? Josué fez isso quando Moisés morre. Tá, todo mundo possuiu a terra, tá tudo legalzinho. A palavra de Deus diz que houve paz. Aí Josué chega diante do povo, reúne todas as tribos e diz: agora vocês têm a oportunidade de escolher com quem vocês querem ficar. Porém, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Glória a Deus. Então, essa foi a escolha que eu fiz. Eu decidi servir a Deus. Ah, Marcão, mas no meio do percurso pode ser que a gente dê errado? Pode. Porque enganoso é o coração do homem. E muitas vezes a gente vai querer ir para um lado, Deus fala, não é para lá, é para cá. Mas eu quero, e aí a gente quebra a cara e volta. A gente fala, não, é realmente Mas o caminho. então, o sensor é quando a gente quebra a cara? Assim, sabe? Quando você... É exatamente isso. Quando você fala assim, quando o Espírito Santo fala, não vá. Aí você fala, eu vou. Eu vou. Aí dá ruim. Entendi. Aí você fala, Era Deus falando. Desculpa, papai, eu fui. Mas, claro, existem consequências de tudo isso. Deus pode permitir o cara ir até o final e no final, pimba. Ou, eu omiti alguma coisa. Tem alguma diferença de mentir? Não. É mentira. É mentira. É pecado. Diante de Deus não existe pecadinho nem pecador. É pecado. O que vai discernir ou diferenciar tudo isso daí é o tamanho da consequência. Certo. Entendeu? Por isso que a gente sempre diz, é a escolha. Em Deuteronômio capítulo 28, se eu não estou enganado, Moisés sobe ao monte com as 12 tribos e diz assim, ó, sobe 6 lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim. Tem 12, não tem? Tem. Um vai profetizar a bênção e outro maldição. Ele vai ter um ponto que ele diz assim, tenho proposto diante de vocês hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Por que ele diz para escolher a vida? Porque se escolher a morte, filho, vai dar ruim de verdade. Você não vai ter como voltar. Entendeu? E nós aprendemos semana passada que existem 3 tipos de morte. Morte espiritual é quando ainda você tem chance de recobrar o juízo, ver onde caiu e voltar. Mas quando você morre fisicamente, acabou. Não tem mais escolha. É só uma ficha. Já era. Entendeu? Então tudo é uma questão de escolha. Amém. Mas aí, eu vou um pouco mais fundo que eu tô Vai, gostando. vamos lá. É assim, a gente tá aqui pra aprender, mano. Estamos aqui pra aprender. Vamos lá, a gente pega uma pessoa Às que vezes tem... é até a dúvida de quem tá ouvindo, né? Quem vai ouvir. É que você trouxe o cara certo no momento É, certo. mano, E nada é que Deus. ele tá Não falando... é que eu trouxe, é Deus, mano. E nada É que ele Deus. tá falando, tipo assim, tá sendo super aproveitado, sabe? Tipo... Não, mas pergunta você primeiro, depois eu pergunto. Não, pode ir, mano, pode ir. Não tem nenhuma... Não, por enquanto não. Eu ia depois aprofundar nessa questão das 3 mortes, que aí é bom que as pessoas podem ter dúvida em relação a isso. É bom, acho que tem algo interessante pra se Aprofunda tocar. também. Aí você já aprofunda isso na sequência. E aí, mas assim, vamos lá, vamos supor. O cara tá com 18 anos. O cara é crente.
O cara cresceu na igreja, ele não tá desviado. Ele tá, tipo, com Deus, tal, pananã, tal. E aí ele chega naquele Ele tá com Deus. Ele tá com Deus. Não tá desviado. Não tá desviado. Tipo assim, tá dentro da igreja e tá mesmo. Tá. E aí, Vaso. Firme. Tranquilo. As dúvidas que ele tem são dúvidas humanas, probleminhas, normal da vida. Dúvidas. Tá, vamos lá. O cara tem que escolher a vida profissional que ele vai seguir. E o cara, de repente, tem um chamado pastoral. Vamos supor. Beleza. O cara cresce a vida toda escutando que ele tem um chamado pra pregar o evangelho. E ele tá fazendo as coisas que ele tem que fazer pra cumprir o chamado dele. Mas ele chega naquele determinado momento que ele tem que escolher uma profissão. Vamos lá. Pergunta número 1. Como que esse cara vai entender até que ponto o chamado dele vai? Tipo, se ele vai ser, tipo, só o pregador de ovelhas, o pastor de ovelhas, ou vai ter que fazer uma outra coisa paralela? E, se ele tiver que escolher uma profissão, como que ele vai saber que... É tipo assim, eu sei que a gente tem um livre-arbítrio, certo? Sim. Não sendo, tipo, traficante, assaltante, Aí não. não sendo um traficante de drogas. Aí não, né? Aí eu acho que não. Eu acho que deu. Acredito que se o cara não for um traficante, um assassino, Fala sério, né, ou alguma coisa assim, até um político, não sei, dependendo político, Deus abençoa, mas assim, como é que esse cara vai saber, tipo, o que escolher, como escolher, se vai ser só Deus, se não vai ser só Deus, sabe? É uma pergunta meio louca, Então vamos sei, lá. mas... Não, sua pergunta faz sentido e eu vou responder com aquilo que a palavra de Deus ensina. Amém. Provérbios capítulo 16 vai dizer o seguinte: ao homem pertence os planos do coração, Amém. mas do Senhor vem a resposta da língua. Amém. Todos os caminhos dos homens lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Deus sabe qual é a intenção do seu coração. Mas agora é onde fecha com chave de ouro a sua pergunta. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho que fazer a vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu assuma tal posição, que eu seja médico, advogado, parará, parará. Aí tem uma outra coisa. O Senhor faz tudo com um propósito. Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para a sua vida? Algumas vezes. Algumas horas. Você está alinhado a esse propósito ou você está alinhado a fazer a sua vontade? Não, tô... Porque todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O Senhor conhece as nossas intenções, as nossas inclinações, para aquilo que a gente está inclinado a fazer, que não é legalzinho, ele conhece. Pecadinho. A gente fala assim, de não, carnal. eu vou ser médico porque é o seguinte, né? Eu vou salvar a vida das pessoas. Aí você vai mesmo. Você vai Deixa ver eu ver como é que tá aí. Você vai por causa do dinheiro, É. pra você ostentar um negocinho lá na frente. Você dizer, eu sou médico, eu sou bem sucedido. Por Opa. status, né? Aumentar o ego. Muita gente. E a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Se ele tem um propósito, eu preciso saber qual é o seu propósito para a minha vida. Qual é a profissão que o senhor quer que eu faça? Porque, entenda uma coisa, estamos para fazer a vontade de Deus e não a nossa. É que tem algo muito louco, que Deus, ele tá olhando já lá na frente. Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Exatamente. O que ele falou? Antes que eu fale alguma coisa, o senhor já sabe. Eu estava no ventre da minha mãe, vai dizer Isaías, eu era uma massa homogênea, ou seja, o senhor ainda estava misturando a massinha do barro e eu não tinha nenhum osso ainda. Mas o senhor contou todos eles e sabia quantos eu teria no corpo. Será que Deus te conhece? Nossa. Entre milhões e milhões de espermatozoides lá. Será que Deus já não traçou a sua vida, como ele disse aqui no Salmo 139? Você abriu. Ele já traçou a sua vida. Ele já tem um propósito em cima disso. Que é o quê? Faça a minha vontade que vai dar certo. Entendi. Então, a resposta seria, o cara tem que fazer a vontade de Deus. E aí, se ele tiver que escolher uma profissão, vai trabalhar... Pergunta primeiro para Deus. O que eu faço?
E aí O que consagra o senhor pra quer? Deus, o que o senhor quer? Porque muitas vezes a gente vai lá e fala assim, já viu aqueles... porque nós somos assim, né? Eu vou fazer medicina. Aí você faz 1 ano, Desiste. faz 2 anos, fala, assim, eu acho que essa profissão não é pra mim. Você me perguntou? E tem perigo do cara, por exemplo, perguntar, consagrar, achar que Deus respondeu, mas foi coisa da cabeça dele? Como assim? Não, porque eu tô perguntando porque tem de tudo, né? A galera... A Bíblia diz isso, né? Que nós fazemos planos, mas é Deus que bate o martelo. O que ele vai dizer, meu amigo? Você está no lugar errado. Está na profissão Uma hora errada. ou outra, né? Mesmo que a pessoa pode se formar... Você já viu porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável, e eu vou acrescentar, traz paz. Por quê? Essa é a chave. Trouxe você não paz. tem paz no que você tá fazendo, não é pra você estar ali. A bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Dor é paz? Não. Não é. Então, se a vontade de Deus é boa, se ela é perfeita, bom, perfeita não tem imperfeição, não tem nada que desabone, né? Boa, perfeita e agradável, é porque cabe em qualquer lugar, né? É agradável. A paz é o meio que Deus falando. Tá tranquilo, tá alinhadinho, tá abençoadinho, tá suave. E vai dando tudo certo do jeito certo. Deus vai abrindo as portas, às vezes, naturalmente. Respondeu muito bem. Respondeu muito bem. Então é só o cara orar, fazer a vontade de Deus. Pedir direção a Deus. Pedir direção. Deus respondeu, vamos supor assim. Sentiu paz, tá no caminho. Não sentiu paz, tá esquisito, tá desconfortável, tá no lugar errado. Orar. Porque meu pastor sempre fala isso, né? Existem 3 maneiras de Deus responder. Sim, não e espera. Sim, verde. Vai. E normalmente Não adianta você pedir, filho. Vai ser não. Teu pai, quando te criou, tua mãe, sempre deu tudo que você quis, né? Só que não, né? Pois é. Nenhum pai faz isso pro filho. Por quê? Sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Por isso que ele não te deu tudo. Papai também é a mesma coisa. Mano. Legal. Nem tudo vai servir pra gente. Por quê? No meio do caminho a gente pode se perder. Por que você acha que tem muitas pessoas que prosperaram na vida e deu ruim? E aí, às vezes a pessoa fala, eu não consigo, eu não queria voltar aquela vida que eu tinha muito dinheiro, que eu tinha carros, que eu saía. Deus não vai dar de novo porque vai se perder. E além de se perder, vai perder a salvação. Então Deus fala, fica aqui comigo que eu vou lhe sustentar dia após dia. Mas eu não vou te dar aquilo não, porque você vai se esquecer de mim. Existe algo, um salmo, eu não me recordo agora onde está, um salmo. Não sei se é um salmo ou se foi Salomão que diz, Senhor, não me dê muito para que eu não envergonhe o seu nome. Mas também para que eu me esqueça de ti. E também não me dê pouco, para que eu venha roubar e envergonhar o teu nome. É exatamente isso. Tem pessoas que se você der muito, ela se esquece. Se Deus te der... a gente sempre fala isso. Quer ver conhecer um caba? Dá dinheiro para ele, uma casa na praia, vê se ele vai para a igreja. Senhor, trabalho demais, eu preciso ter uma casa na praia, um sítio. Aí já não vem mais pro culto. Já muda já começa a desviar, já, né? Nossa, faz muito sentido. Entendeu? Faz muito sentido. É mais ou menos por aí. Faz muito sentido. Então, às vezes, porque se eu der muito aqui, o cara vai se perder, já não vai mais ser dizimista, já não vai ser mais ofertante, já não vai mais cuidar da minha obra. Ou seja, o amor de Deus nos mínimos detalhes. Porque o nosso Deus Deus, é detalhista, ele né? é detalhista. Entendeu? Até as coisas que muitas vezes a gente pensa que não tá no controle dele, muitas vezes ele tá direcionando a gente. Ele está sempre no controle. Sempre. Cara, que da hora, cara. Vamos comprar um bis pra ele. Tá merecendo. Tá merecendo.
Foi o Espírito Santo, né, mano? Foi, porque... Sabe o que eu ia aprofundar com você, Marcão? É a questão das 3 mortes. Eu acho que seria algo interessante que as pessoas saber referente a isso, né? Gente, eu só vou beber água. Não, beleza. Pigarro, mas pode tocar o barco. Eu queria um pouquinho de água também. Um pouquinho de café também. Bigotinho, já a gente tá indo, tá, filho? Tá desconfortável, você quer uma aguinha? Quer um café? Tá só escutando. Eu sei que você já dormiu, já acordou, que a gente já tá vendo aqui, mas tá tranquilo. Você tá ouvindo tudo, então tá bom. Aí, né? O bom saber de tudo isso, dessas 3 mortes, é porque algumas pessoas se equivocam com isso. Vamos falar da primeira morte, que é a morte espiritual, né? Que foi o que aconteceu com Adão. Adão tinha tudo, tinha um relacionamento, parará. E aí, trazendo para os nossos dias, como é que funciona isso? A gente está lá, vigoroso, na presença de Deus, foi restaurado, está sendo transformado por Deus e pela palavra. Então, a gente está empenhado no ministério, né? E aí, de repente, a gente saiu da direção. A gente se desviou. A gente morreu espiritualmente. Por quê? Porque a morte espiritual, quando a gente fala de espírito, porque o nosso Deus é espírito, a gente fala de intimidade, né? De relacionamento, que era o que Adão e Eva tinham. E o que Deus fez com esse relacionamento quando Adão peca por desobediência? Deus se retira. Não é isso? É porque ele não habita no pecado, né? Exatamente, ele se retirou. Imagina se ele fosse conivente. Não, Adão, tudo bem. Foi só uma mentirinha. Eu já te perdoei a Eva, tá bom? Pode continuar aí tranquilo. Não haveria como julgar. Não haveria como ter separação. Eu podia cometer, não ia ter consequências. Tá tudo certo. Não, mas por isso que é pecado. A pessoa precisa se arrepender e não fazer mais. Aquele que confessa e deixa, sim, vai alcançar de Deus misericórdia. Porém, vai conviver com as consequências. Morreu espiritualmente, mas ainda está vivo. Morreu espiritualmente, mas está vivo. Para quê? Para poder se arrepender, ir lá onde caiu, valeu, mano. Entendeu? Ir lá onde caiu, reparar o erro, se levantar e continuar a jornada. E engana-se aquele que fala, não, eu caí aqui, né? Caí ontem. E vou continuar a jornada daqui mesmo, sem reparar o que aconteceu ontem. Não precisa reparar. Eu caí. Machuquei o joelhinho. Sabe quando você toma aquele capote de bicicleta, que ele rola? Aí ralou o joelho. Você caiu, não caiu? Beleza, com a bicicleta não aconteceu nada, mas com você, ralou o joelho, né? E depois de ralar o joelho, o que aconteceu? Criou uma ferida. Criou ou não criou uma feridinha? Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que desinfeccionar a ferida. E dói, não dói? Mertiolate, você lembra da época do mertiolate? Exatamente isso! Eu era do videogame. Não caí muito, não. E aí, tem que desinfeccionar. E dói. Por quê? Porque você tem que limpar. E quando a gente peca, a gente tem que... O arrependimento, falar assim, eu me arrependo. Não vou acontecer mais isso, não. O senhor me ajuda aí. Falo, tudo bem, te ajudo. Limpou, reparou, doeu, não doeu? Porque dói quando a gente confronta uma outra pessoa em dizer, cara, eu errei com você. Porque vai contra o princípio. É algo que você precisa matar o ego, se humilhar e dizer, me perdoe. E você vê que é um negócio tão louco isso, porque pro mundo isso é uma fraqueza. Mas pra Deus... Isso... É um orgulho. Eu não fiz nada. Por que eu tenho que pedir perdão? Pedir desculpa. Foi um deslize. Tem gente que não tem uma dificuldade de falar que eu tô errado, de aceitar que tá errado. Sabe que tá errado, exatamente mas isso. Ali, mas sabe o que acontece, meu irmão? É que essas pessoas, assim como eu, porque a palavra de Deus diz assim, olha,
toma cuidado e olhe por essas pessoas. Por quê? Porque antes a gente foi assim. Entendeu? Mas o que acontece? Não vai durar muito tempo essas pessoas, porque isso é uma deformação. É uma deformidade. E sabe o que vai acontecer? Uma hora vai aparecer de novo. Pode não ter sido com você, mas aparece com outra pessoa. Mas o que acontece com isso? A pessoa não se retratou e não curou isso. A deformidade continua ali. A deformação está lá. E ela precisa ser extirpada. É a mesma coisa da ferida. A ferida vai criar uma casca, não vai? Depois que você limpar, se você for colocando um remedinho, beleza. Só que se você puxar a casca, como é que tá embaixo? Tá sarado? Não tá sarado. Tem o tempo. Tem o tempo. É exatamente isso. O que vai dizer, né? Nesse período de tempo até a cura, até o machucado ficar legalzinho, a pele se recompor, e aí pegar aquela coloração de novo, vai ficar uma cicatrizinha, mas não vai doer mais. Porque foi reparado, foi tratado, foi curado, e agora tá novo. Essa é a morte espiritual. Então a gente tem que voltar da onde a gente caiu. Né? E exatamente a morte espiritual é quando Jesus chega e a gente reconhece o nosso pecado e a gente declara Jesus com a nossa boca e fala assim: eu te aceito como meu Salvador. O Senhor que pagou a minha dívida na cruz do Calvário com sangue. E aí sim, a partir daquele momento, diz a palavra que é Jesus que vai ser o meu caminho. Mas quem vai me guiar por ele chama-se Espírito Santo. Glória a Deus. Ok? Agora, durante esse percurso, tal, eu continuo, né, na morte espiritual, morri fisicamente. Como é que volta? Como é que tem tempo de se arrepender? Como é que tem tempo de decidir? Não tem. Uma vez que você morreu, não adianta chorar no caixão, amigo. Ai, era uma pessoa tão boa. Fazia mal pra ninguém, mas já morreu. Não tá nem ali, só tá a casca. O que sobrou tá ali. A carne que será comida por bicho. Forte, hein? Porque a palavra de Deus diz que o espírito volta para Deus que o deu. E a alma vai aguardar até aquele dia do julgamento. Para ser colocado em pauta o que foi bom e o que foi ruim. São as nossas ações. Mas Deus nos dá sempre um tempo de decidir. Deus nos dá sempre uma oportunidade de decisão. Mas é entre esse período de morte espiritual e enquanto... Lembra aquele... Tá dizendo... Já viram aquele jargão, né? Enquanto a vida há... Esperança. Então a esperança de se retratar. Enquanto a vida. Que depois que morreu... Esquece. Agora, a pessoa, isso está falando da segunda morte, que é a morte física. Morreu, não tem direito de decisão, vai aguardar o juízo. No dia do juízo, morreu sem Cristo, morre pela terceira vez, que é a morte eterna. Aí, compadre, vai nadar na brasa, de braçada. Aí que o negócio fica tenso. Não é churrasco de picanha. Não é não. Entendeu? Então é exatamente isso, falando aí em miúdos, as 3 mortes. Mano, forte, hein? Legal demais. Lança aí, pode lançar as bravas. E aí. algo interessante em relação ao perdão, né? Você vê que é algo que é tão forte falado no evangelho que pode influenciar até na sua salvação, né? Exatamente. Porque não é em si o pecado que vai fazer você ser condenado, mas o perdão que você recusa da cruz. Jesus disse na oração do Pai Nosso, que ele diz assim: perdoai os meus pecados, as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus devedores ou quem me ofendeu. Então, da mesma maneira que eu perdoo, eu serei perdoado. Simples assim. Agora, se eu não perdoo, como é que eu vou ser perdoado? Pois é. Se Deus perdoa a gente, quem somos nós para não perdoarmos o outro? Exatamente. É a questão da empatia, né, gente? Não é nem questão da empatia. Eu vou dizer uma coisa, vai ser pesado o que eu vou dizer, bastante profundo. Quando a gente não perdoa, a gente carrega um cadáver junto conosco. É verdade. Por quê? Porque muitas vezes aconteceu alguma coisa entre nós, né?
houve uma desavença, tal, e eu não te perdoei. Você não tá nem aí com a hora do Brasil. Mas eu não perdoo. A Bíblia diz que a raiz de amargura criada dentro... Você sabe o que é raiz de amargura? Pode escorrer, cara. Você sabe o que é raiz de amargura? eu É não câncer. E é científico isso, Tem gente né? que fala, é tristeza, né? Câncer. tem muitos Raiz de amargura. Porque a pessoa seca por dentro e o câncer, ele enraiza, não? Aham. É exatamente isso. Hoje em dia tem Às vezes a pessoa fala, o que aconteceu? Existe algo lá no passado. que a pessoa não perdoou, né? Não liberou perdão, né? A pessoa pega um liquidificador e coloca dentro orgulho, vaidade, soberba, bate E aí, tudo. o que vai acontecendo? A pessoa ficando amarga. Bom dia. Bom dia por quê? Seca. A pessoa vai ficando seca. Não tem graça de viver. Entendeu? A pessoa perde a graça, ela fica apagada. Sempre com rancor, com a cara fechada. Bom dia, só sou pra você. Nossa. E assim vai. Isso é verdade. E às vezes até pessoas de dentro da igreja que sabem da palavra. Era o que ele tava falando. Tá dentro Tem da pessoas igreja, dentro da igreja, mas mano. não é crente. Tá lá na E igreja. aí, o que mas acontece assim, com tudo isso? Vai arrastando. Vai arrastando. Vai arrastando. Ah, Senhor, no leito de morte. Senhor, por fui uma quê? pessoa boa. Por que isso me acontece, Senhor? Algumas pessoas dizem que passa um filme na cabeça, né? Uhum. De toda a Imagina. nossa vida. Tem gente que fala Falam mesmo. que passa mesmo um filme. Lembra que Quando você já não tem mais nada que você possa fazer. Acabou seu tempo. Imagina, chegar nesse momento. Você... o importante é a gente ter a certeza de onde agora, a gente vai, imagina né? chegar diante desse e falar, Senhor, eu me arrependo. Às vezes... Não perdoei. Que nem, até aproveitando o gancho, minha mãe. Eu vou falar da minha mãe, que minha mãe eu posso falar. Ela é um amor de pessoa, mas às vezes ela fala assim, já tô com 60 e tantos anos, eu não vou ficar mais se preocupando com não sei o que. Eu falo, mãe, enquanto você tiver vida, você viva. Tem esperança. Exatamente. Entendeu? A sua vida acaba quando de fato ela terminar. É redundante, mas assim... E quem escolhe viver? É você. Você... Aí, Você escolhe viver. Porque imagina você. Se Deus sabe o meu deitar e o meu levantar, ora, se eu acordei, eu sou um milagre. Cada dia é uma nova Eu não oportunidade. acordei. Né? Cada Eu dia sou um milagre. Eu acordei. Deus me deu a oportunidade de fazer daquele dia o melhor dia da minha vida. glória a Deus. Olha como que... Eu tô com vontade de falar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Não é? Glória. Eu preciso fazer daquele dia. Chama Agora, aqui rodar aqui. sabe? É. Por que que eu, o Sabe? que vai me frustrar naquele dia? Sabe? Eu ficar dando importância a coisas que vão, sabe, vão contaminar aquele meu dia. Poxa, quantas pessoas quiseram ter a oportunidade de abrir os olhos e respirar Exato. naquele dia e não aconteceu. Mano, isso é forte. Muitas pessoas quiseram ter acordado hoje e isso não aconteceu. Até no meio das dificuldades, das provas que a gente passa, a gente não consegue olhar e ser grato pelas coisas que Deus fez até ali. Exatamente, exatamente. Né? E nós falamos sobre aquela época que eu estava com Covid, né? Lembra? Uhum. Eu falava, Senhor, eu sou grato, Pai. Sabe? Mas se eu tiver alguma coisa... Olha como o cara é. Senhor, se eu tiver alguma coisa que o Senhor retratar comigo, vamos aí, é só nós dois. Mas não põe minha mulher no meio, não, que ela não tem nada com isso. A conversa é só nós dois. Você tá entendendo? Porque cara, a gente põe as fichas na mesa. A gente põe a vida na mesa e fala, Senhor, ó, esse aqui sou eu. Mas rasga, meu irmão. Para de negócio de dedinho. Esse negócio de muito formalismo, de dizer, ai, Senhor, ilustríssimo. Para! Jesus é simples, né? Senhor, é o seguinte, eu sou uma prego anta. mesmo, eu sou um vacilão. Entendeu? Eu sou um vacilão, de vez em quando eu dou umas mancadas que nem eu aguento comigo, viu? A vontade de eu dar uns murros em mim mesmo, viu, pai? Às vezes eu começo a orar assim, poxa, Deus, eu sei que eu já te pedi perdão ontem por isso, mas hoje eu fiz de novo. Hoje eu fiz de novo. Eu sou um vacilão, né? Ainda tem chance, não? Não, o senhor que sabe. Aí essa parte é com o senhor. Você entendeu? Mas eu tô aqui, né? Pra pedir perdão, pra me retratar.
E é exatamente isso. Mas a gente começa a dar importância, e essa pandemia ela veio realmente para que a gente coloque no lugar aquilo que é prioridade na vida da gente. Entendeu? Teve muita gente que ficou dentro de casa, pais de família, que não conheciam seus filhos. Que quando ele saía para trabalhar, o filho estava dormindo, e quando ele voltava, o filho estava dormindo. Passava dias e dias ele não conhecia seus filhos. E aí, quando ele fica em casa, porque teve esse momento, né? A gente não pode sair de casa. Tem que trabalhar de casa. Trabalhar home office. E aí? Teve cara que não conhecia sua esposa. E teve, acho que recorde de divórcios, né? Que teve durante Foi a o pandemia. recorde de divórcios essa área da pandemia. Eu vou falar nessa pra época. vocês. Eu vivia viajando, né? Tipo, por causa do meu trabalho. E aí começou a ficar home office. Cara, eu conheci minha esposa na pandemia. Porque tô ali, ela comigo lá e aí chefe ligando, dando bronca, a esposa reclamando porque esqueceu da louça. Aí você fala, pô, gente, Exatamente. tá no trabalho. Teve marido que não sabia que era lavar louça, que era cuidar de varrer a casa. Entendeu? Muito doido. E aí falava, nossa, mano, você trabalha, você não para. Eu falei, pois aí, quando você tá trabalhando, eu tô aqui dentro de casa trabalhando. E aí, você entendeu? grata a esposa que você tem? Graças a Deus. Não, mas tipo, no retórico Entendeu? mesmo. Por quê? Porque assim, eu, graças a Deus, hoje eu trabalho, trabalhei em home office, mas minha esposa hoje trabalha comigo, então, assim, mas conhecer verdadeiramente, aí a gente sabe onde que a gente está firmado. E que tipo de pessoa Deus colocou do nosso lado. Porque são nessas horas, meu irmão. Me desculpa até dizer, né? Não vou ser tão chulo ao extremo, mas assim, a gente conhece quem tá do nosso lado, quem Deus nos escolheu, na hora da dor, porque vai ter que limpar os Países Baixos. Porque a gente faz cocô, a gente faz xixi, e aí, às vezes, a gente tá de cama e quem é que vai limpar? Cadê o seu amigo Ali, nessas horas? os amigos some. Entendeu? Você não tem. Não tem. Então, assim, relacionamento, né? E falando até mesmo de perdão, que é um exercício diário, é marido e mulher, porque tem que perdoar todo dia. É verdade. Talvez toda hora. Talvez uma todo minuto, convivência. assim, né? Talvez todo segundo. Não é uma convivência? É a tampa e a panela. Entendeu? Uns Deus estabeleceu para ser tampa e outros para ser panela. Mas um se completa porque um fecha o outro. Tem algo muito interessante que o Cláudio Duarte uma vez falou, que nessa pandemia os casais, na verdade só mostrou os casais mesmo, porque quem já era junto se juntou mais ainda. E quem, tipo assim, não tinha uma convivência muito unida se separou. Entendeu? Por isso que houve tanta separação, porque os casais já não eram... Mas por quê? Porque aonde era a estrutura? Porque quando a palavra de Deus é a estrutura, é o fundamento, aí as coisas tendem a se aprofundar e a se firmar mais. Entendeu? Agora, quando não se tem estrutura, meu querido... A base tem que ser Jesus, né? Jesus disse o seguinte, que havia um homem que firmou a sua casa sobre a rocha. E teve aquele que firmou a sua casa na areia. Vieram os ventos, as tempestades, a chuva forte. Qual que sobreviveu? A que estava firmada sobre a rocha. Se a nossa vida, se o nosso casamento, se os nossos filhos, se a nossa vida profissional não estiver fundamentada sobre a rocha, se Deus não tiver no negócio, vai naufragar. Você vai tentar, vai remar e vai afundar. Você só vai se estressar e perder uma coisa que você não pode perder. Nós vemos isso aqui. Se Deus não estiver nos seus planos, esquece. Nenhum deles dará certo. É forte, hein? Você recupera qualquer coisa na sua vida, menos tempo. Eu acho que o casamento é um treinamento muito forte de você realmente como perdoar. Você falando agora faz refletir. É um treinamento muito forte que Deus usa para realmente exercitar essa questão do perdão na gente, né? Porque você pensa, duas pessoas que... convivências totalmente diferentes. Com famílias diferentes. Costumes diferentes. O costume é incrível. É incrível. Por exemplo, eu morro de raiva quando eu tô conversando com a minha esposa e ela fica no celular. Eu acho aquilo uma falta de respeito tão grande. Porque eu tô assim, poxa, eu tô desabafando, sai do celular. Mas eu não tô fazendo nada, mas bloqueia, põe no cantinho, você vê? É diferença de costume.
Meu pai esses dias, eu já tô velhão, mais de 20 anos. Né? Aí eu falo, não, tudo bem. Aí eu vou lá almoçar na casa do meu pai e eu tava no celular distraído, meu pai, vai com o celular. Ele também é assim? Ele me deu uma bronca e eu já, nossa, tá bom, pai. Mas sabe, tipo, você vê como... Mas são costumes, por exemplo, a gente tem um costume na casa dos meus pais de quando a gente vai almoçar à mesa, ninguém leva celular. Por quê? Porque, cara, é momento de compartilhamento, é momento de intimidade, é momento de relacionamento, entendeu? Então, nada é mais importante do que o olho no olho, do que o diálogo. E isso hoje, infelizmente, com a tecnologia, para algumas famílias acabaram. Por quê? Elas estão almoçando e o celular tá aqui. Tá lá. Não tem conversa. Não tem mais conversa, entendeu? Né? Às vezes nós estamos sentados no mesmo sofá, né? Mas falando pelo celular. Assim, eu acredito, é verdade? É um canal de bênção, que nem o podcast. Sim. Beleza. Mas tem que saber dosar, né? Sabe? Pra tudo tem que ter tempo, né? Senão... É o equilíbrio, né? O equilíbrio é a coisa mais... Mas às vezes se a gente vacilar, a gente entra nessa vibe mesmo. A gente entra nesse automático. É porque é tão sutil, né? Aí quando a gente vai ver, a gente já tá intertido naquilo, já tá Sabe um infiltrado. negócio que eu tive que desinstalar? O TikTok. Cara, você tá lá de boa e você fica passando. Você entra num vídeo, aí você fala, vamos só ver mais um. Aí você vê mais quando um. você vai só ver, mais um. teve um dia que eu fiquei assim, eu fiquei 40 minutos assim. 40 minutos que eu podia ter feito uma coisa relevante. Relevante, exatamente. Da minha vida, eu tô lá, sabe? Passando o vídeo. Se eu estivesse vendo um conteúdo, tipo, cristão, mas não, eu tava vendo, tipo, os caras fazendo dancinha. Sabe? O cara fazendo dancinha. Aí não rola, né? Aí não Se eu rola. tivesse no seu perfil lá do TikTok olhando, beleza, eu tô me identificando. Mas não, eu tava vendo, tipo, carro, mas, tipo, o dia inteiro, sabe? Aí não dá, né? Não dá. Só a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que estar em todos os ambientes, né? todos Tipo os assim. Tem que entrar mesmo. Tipo assim, se a gente não entrar, os cristãos não entrar, fica complicado, porque só o mundo vai ficar ali. Então, realmente tem Mas aí você vê o seu papel. É. Que aí no meio que eu tô rolando os vídeos dos caras dançando, tem um cara pregando. Aí do nada, nossa, ele falou a palavra. Não, pera, deixa eu largar o celular e vou ler a Bíblia. Entendeu? E é uma guerra espiritual enorme, né? Hoje em dia você falar, pô, mano, vou ler a Bíblia. Então, mas aí, falando sobre, tratando sobre miúdos, isso que a gente falou, né? O que a gente faz ao acordar? O primeiro milagre foi acordar, não foi? Acordamos. Respiramos, né? E aí, qual é o próximo passo? Orar. Orar? Orar, Falar ser com grato a Deus, Deus, né? Parará. E o próximo passo? Devocional. Devocional. Falar com Deus e ver o que Deus tem para nos dizer, né? Essa é a nossa orientação. É a nossa direção. E se eu não ler a Bíblia, como que Deus vai falar comigo? Exatamente. Nossa, acho que foi só porrada. Não, esse episódio aqui tá sendo bênção, hein? Uma muleta. Não é verdade? Porque se Deus não for a nossa direção, a gente tá perdido, cara. Irmão, já Entendeu? Quer GPS melhor do que a Bíblia? Você já era lá da Monte Sinai já? Ou foi seu primeiro ministério que você... Não, Você não. começou em outra igreja? Como eu disse, eu era da Batista, depois eu fui para a Comunidade da Graça, depois eu fui para o Brasil para Cristo, quando meu tio era pastor, e aí começou meu ministério, e depois eu fui para Renascer. Aí na Renascer eu tive o meu ministério mais musical, a gente teve banda e tal, e por último, depois eu desviei, né, como eu te falei, e aí quando eu voltei para Monte Sinai. E lá já tô há 15 anos, né? Nossa, 15 anos lá era... Ainda era na garagem? Que era na Não, garagem antes, né? eu já peguei aqui, deixa eu ver, 12 na Monte Sinai. O Monte Sinai fez 15, né? 15, vai fazer 16. Não é isso? Então eu não peguei a época da garagem. Quando eu peguei, já tava no prédio nosso lá. Já tinha 1 ano que tinha saído da garagem. Ah, sim. A Monte Porque ficou Sinai... pouco tempo na garagem, né? Eu não peguei, a minha esposa também não pegou esse tempo lá. Ficou pouco tempo. Ela acho que faz 8 anos que ela tá lá. Ministério que ela se encontrou lá. E é uma igreja que é palavra, né? Hoje em dia a gente... O alimento é bom. A alimento a dieta é boa, viu? A dieta é boa ali. Porque, na verdade, não adianta a gente ficar... Tem gente que gosta, né? Toda semana, às vezes, come um camarão, come uma lagosta, come
uma massa, né? Naraná, paraná. Eu gosto mesmo do arroz e feijão todo dia. É a palavra que alimenta, né? Entendeu? Que é isso que me alimenta. Aí no final de semana, né? Mas Arroz, feijão. E aí, quando nós temos oportunidade e não tem nada na nossa igreja, aí a gente está na liberdade de fazer outra coisa. De assistir um culto na igreja do amigo e tal, ou mesmo ir pregar, desde que o seu pastor te autorize, né? Já viu muitas experiências lá, assim... Quais os testemunhos que você já viu que você fala, nossa... a gente fez o curso de Casados para Sempre, até indicado para as pessoas, né? Falar um pouquinho desse curso, vai edificar muito a vida do casamento, a gente estava falando até de casamento. Exatamente. Esse curso veio como um divisor de águas para nossa vida, né? Veio no momento exatamente que eu estava em crise, né? No meu casamento, totalmente desvirtuado. E aí me apresentaram o curso e a primeira vez não deu certo. Porque eu fiz o curso cheio de quissuco. Nossa, primeira vez já foi assim? Foi, cara. Literalmente vídeo como está. Exatamente. Eu vim como está, zoado, detonado. E aí não deu certo. E aí eu falei, quando a gente veio para Monte Sinai, né? A pastora Sandra nos apresentou o curso, né? E eu falei, vamos lá, vamos fazer. Só que dessa vez eu vou fazer direito, né? Deus já tratou e aí, o negócio. E aí, como eu disse, Deus estava tratando a deformidade, continua tratando algumas deformações. E aí deu bom. E hoje, graças a Deus, o Senhor nos colocou como um dos líderes, né? Tem a Vivi e o Ronaldo que estão à frente aí do Ministério de Casais. E tem sido bênção. Muitos casais já fizeram Casados para Sempre, já se formaram. Tem sido bênção, mas é aquilo que a gente fala, é exercício. Uhum. É exercitar a palavra e aquilo que... Porque não é um curso milagroso, entendeu? Fala de um casal que estava num momento de crise e buscaram a Deus através da palavra. E Deus deu direção na palavra de como agir e restaurar o casamento. Então, graças a Deus, acho que isso tem sido referência na vida de alguns casais, né, que tem feito conosco, e também nesse Brasil aí, porque está espalhado, né, por aí. Deus está fazendo, esse ministério, né? Deus tem trabalhado na vida das pessoas. Glória a Deus. A gente sempre faz, caminhando para o finalzinho, uma pergunta, né? Que personagem se você tiver... se identifica? Isso. Se você tivesse que escolher se algum personagem bíblico, qual você seria? De verdade. E por quê, né? Cara, Deus fala muito comigo sobre Jacó, cara. Jacó, nossa, curioso. Eu lembro da música, não tem uma música? Jacó segurou. Não, por que me identifica? Porque assim, cara, eu me identifico muito com Jacó quando ele, sabe, as coisas que ele fazia antes dele conhecer o anjo, né? Antes dele sair de perto dos pais dele. Porque existia uma promessa sobre a vida do primogênito. E Jacó, ali, induzido pela sua mãe, ele ludibria, ele engana seu pai e automaticamente o seu irmão. Então, quando ele já sai do ventre da sua mãe, agarrado ali no calcanhar de Esaú, já está dizendo por que Jacó? Enganador, ludibriador, né? Só que no meio do caminho, algo me chama a atenção. E por que eu me identifico com Jacó? Porque Deus estabeleceu a promessa para o primogênito, mas ele rejeitou. Eita. E Jacó agarrou isso porque ele via na promessa, na bênção, algo que podia mudar a vida dele e mudar todos aqueles que viessem depois dele. E foi o que realmente aconteceu. Deus fez uma promessa para Abraão, ok? Depois passou para Isaac, essa mesma promessa. Lembra que Deus falou assim, Abraão, de ti farei pai de multidões. Só que foi em Jacó que as coisas se cumpriram. Forte. Certo? Porque de Jacó saiu as 12 tribos. Só que não saiu de Jacó, saiu de Israel. Por quê? Porque Jacó, ele nasceu um homem ludibriador, enganador, a ovelha negra, o cara errado.
Mas quando ele se encontrou com o anjo, ele teve a oportunidade de mudar a vida dele. E ele não desperdiçou, ele agarrou. Ok? Então, quando ele vai nesse trajeto para a casa do tio dele corrido, ele se encontra com Deus. E ele faz um juramento. Ele diz, Senhor, se o Senhor me acompanhar durante essa jornada, se o Senhor me der comida, porque ninguém vive sem comer, né? Uhum. Se o Senhor me der sapato, porque descalço ninguém miséria. Vestir. Né? E me trouxer de volta para a casa dos meus pais. Aí, o Senhor vai ser o meu Deus. Glória a Deus. E o que Deus faz? Deus vai, leva ele. Leva lá. Ele é enganado porque o seu pecado teve consequência. Sim ou não? Teve consequência. Ele não fez uma escolha e pagou as consequências. Ele trabalhou 7 anos por uma mulher e recebeu a outra. Depois trabalhou mais 7 para ficar com a outra. Não é isso? Depois o sogro quis enganar ele. Enganou. Depois quis enganar de novo. Aí ele partiu amigo com tudo que tinha. Correto? Só que quando ele está voltando para a casa dos pais, ele se encontra com quem? Com um anjo. Eita. Deus age na hora certa. Você lutou. Mas por que você prevaleceu? Falou, não, me abençoa. Eu tive a benção do meu pai lá. Mas eu quero essa daqui, porque essa daqui é que vai mudar a minha vida. Ele teve a oportunidade e ele agarrou. E quando ele volta, mesmo mancando, né? Porque o anjo tocou a costinha dele lá. Mesmo mancando, ele fala, eu vou assim. Mas meu irmão precisa me perdoar. Porque senão... Senão eu vai tô dar dentro ruim. d'água. O irmão dele abraça ele porque Deus já havia mudado o coração. Então, assim, quando a gente se submete à vontade de Deus, as coisas acontecem. E esse é o personagem que eu me identifico. Eu amo essa história e eu vejo muito Deus em tudo isso. Porque se Deus não estiver nesse plano, nesse propósito, o final vai dar ruim. Glória a Deus. Vai dar ruim. Glória a Deus. E a gente viu o que acontece com Jacó, né? Entendeu? Ele tem aqui os 12, dos 12 saem as 12 tribos, e aí chegou até nós, né? Por isso que nós estamos aqui, falando desse Deus maravilhoso. Uau. Glória a Deus. Deus falou, hein? Eu acho que Eita, hoje rapaz. eu me senti no Street Fighter, sabe? Só cajadada. Só apanhando, tomando soco, mas de pé. Deus é bom, né, mano? De pé. Quer deixar algum recado pro pessoal, alguma rede social, falar do seu ministério? Seu trabalho que vocês... Vende Vende casas ao pessoal. Você vende casa, Trabalha com a... Eu sou corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Corretor de imóveis, Legal. né? Trabalho lá, fazer o merchandising. Aí, Eu ó. queria receber, Pode deixar chefe. aí, ó. Qualquer coisa a gente deixa no... Trabalho aí com vendas, né? E tem uma equipe lá. E eu tenho certeza que Deus me colocou também nesse trabalho por um propósito. Eu era assalariado, Deus me tirou de lá para trabalhar por conta, para ter mais tempo para a obra. Então, estou nesse propósito. Até o dia que o Senhor permitir. Falar, ó, agora chega. Aí nós vamos nessa. Em nome de Jesus, que você vai ter um crescimento gigantesco no próximo Em mês. nome de Jesus. Receba. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tá bom. Obrigado aí por essa oportunidade, né? Opa, foi um prazer, Eu viu, sei Marcão? que são portas que Deus está abrindo para que o nome dele seja glorificado, Com certeza. para que o ministério seja expandido e muitas pessoas sejam alcançadas aí. A Pelo gente nome que de agradece, Jesus. mó A gente que astral, agradece, você tá legal, nossa, a gente cara. aqui saiu edificado hoje É. aqui com a sua presença, agradecemos demais. Não fui do podcast. Maravilhoso, maravilhoso, mano. É assim que é Tamo bom. junto, É, tamo É assim junto. que é bom. Né? Tamo junto. Tanta gente que fica quieto, né? É, Não, o cara tipo assim, tanta gente falando besteira, a gente tem que trazer realmente a palavra pra me ser trouxe. E vou te falar, cara, eu tava precisando de várias... Eu fui te fazendo as perguntas, eu devia ter falado assim, tem um amigo meu que, tipo, tá com uma dúvida aqui, aí precisa saber a resposta e tal, né? Valeu. Cara, respondeu. Foi muito legal. Eu tô tossindo, mas mesmo assim... Ah, não, Deus foi. foi- Nossa, foi da hora, mano. Deus foi... Bacana, Episódio né? abençoado, espero que você tenha gostado. Sim, sim, Foi gostei um demais. Prazer receber você aqui. O Espírito Santo falou muito conosco aí hoje. Amém. Espero que venha ter Tudo falado. para muito. honra e glória dele, né? Sou grato aí por vocês terem me
convidado aqui. Galera, Amém. vocês... E a gente vai querer uma próxima oportunidade mais pra frente, né? Com certeza tem É muito mais mesmo? assunto Sim. aí, mais pra Tem frente. mais Mais pra frente aí. Vocês vão me suportar? Mais pra frente aí a gente tem uma nova oportunidade. Se você que tá dando gente. Não, aqui então... vai ser bênção aí, mais pra frente a gente marcar mais uma segunda parte aí. Tamo Deixar junto, Deus no tamo controle, junto. né? Deixa Deus Você- preparar, tamo aí. Você melhor do que ninguém sabe que a palavra nunca volta vazia. Nunca volta, Isso. nunca. Né? Então, cara, você pode ter certeza que foi um instrumento aí na nossa vida nessa manhã. Eu não sabia nem se eu ia conseguir vir. Foi uma guerra, né? Mano? Foi uma guerra, foi Não, porque porque essa não, mas foi Falei, não, bênção. putz, mano, acho que tomara que o Marcão não tenha marcado nada, que foi, mano, não é por nós querer mesmo, é porque ele tava tossindo muito aí, né? Mas graças a Deus aí deu pra gente desenrolar legal. bastante aí. Galera, as redes sociais do Idealmente, do Lucas vão estar na descrição. Agradeço a todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Sigam aí nas redes sociais. Valeu, Tamo junto, Marcão. valeu demais. Obrigado. Isso aí, minha rede também vai estar na descrição. Fiquem com Deus e Deus abençoe. É nóis.